Então, nós vamos dar continuidade aos grupos sanguíneos agora com o sistema RH. Esse cara aí, que é o mesmo da aula passada, ele descobriu o sistema RH no ano de 1940, em pesquisas feitas com macacos do gênero Rhesus. Quando o sangue desses macacos eram colocados em contato com o sangue humano, 85% das amostras aglutinavam, formava aquele grânulo, aquele coágulo de hemácias, e 15% não acontecia nada. Então ele concluiu que as hemácias do macaco Rhesus tinham um antígeno, que na verdade é o aglutinogênio, é aquela proteína da hemácia, e eles batizaram isso de fator RH. Bom, eu estou falando eles batizaram porque o Karl Landstein, ele não descobriu sozinho, ele teve a ajuda do médico Alex Wiener. Em contato com esse antígeno, o corpo respondia produzindo um anticorpo, que era aquela proteína do plasma chamada aglutinina anti-RH, para combater esse corpo estranho. O RH, ele se torna mais fácil do que para o ABO. No ABO você está trabalhando com 4 tipos sanguíneos, aqui você vai trabalhar apenas com 2. Ou o indivíduo, ele é positivo, RH positivo, ou ele é negativo. Uma pessoa positiva, na hemácia dela, vai ter uma proteína que nós chamamos de aglutinogênio, e no plasma nós vamos ter uma outra proteína chamada de aglutinina. Então, uma pessoa que é positiva, RH positiva, ela tem uma proteína na sua hemácia, que é a proteína RH. Uma pessoa que é negativa, ela não vai ter nenhuma identidade, nenhum tipo de aglutinogênio para esse fator RH. No plasma sanguíneo de uma pessoa positiva, assim como de uma pessoa negativa, não vai ter nenhuma aglutinina, nenhuma proteína, nenhum anticorpo. Aí eu coloquei aqui um asterisco. O anti-RH, ele só vai ser produzido por uma pessoa negativa se ela receber sangue de alguém positivo. Pode ocorrer durante a gravidez, ou durante o parto, ou em uma transfusão sanguínea. Durante uma transfusão de sangue, uma pessoa RH positiva, ela pode receber tanto de quem é positivo como de quem é negativo. Enquanto que uma pessoa negativa, ela deve receber apenas sangue RH negativo. A gente vai entender melhor como isso funciona nesse caso aqui, que é o caso da doença hemofílica do recém-nascido. Em alguns livros fala doença hemolítica, mas é a mesma coisa. Ou também chamado de eritroblastose fetal. Eritro vem de vermelho, blastose vem de blastos, que vem de germe. Aqui hemo vem de sangue e lítico fílico vem de destruição. Uma pessoa que é positiva, ela pode ter 2 tipos de genótipo. Ela pode ser homozigota, Rzão, Rzão, ou heterozigota, Rzão, Rzinho. Uma pessoa que é negativa, ela só possui um genótipo, que é o recessivo, Rzinho, Rzinho. Então, o único caso onde ocorre esse tipo de doença é quando a mulher, ela é negativa, ou seja, ela é Rzinho, Rzinho. O pai da criança, o homem, é positivo, e aí você tem 2 genótipos possíveis, que ele pode ser tanto Rzão, Rzão, como Rzão, Rzinho. Se o primeiro filho da criança for positivo, ou seja, é diferente da mãe, como é que essa criança vai ser gerada? Uma mãe que é positiva, tudo bem se ela gerar uma criança igual a ela positiva. No segundo aqui, uma mãe que é negativa, ela pode gerar um filho negativo, tudo ok. O perigo, aqui a atenção, é quando uma mãe é negativa e ela gera uma criança positiva. Se for a primeira gravidez dessa mulher, essa criança ela é gerada normalmente e ao nascer, o perigo está ao nascer, ou um parto normal ou um parto cesariana, sempre um pouquinho de sangue dessa criança positiva vai entrar em contato com o sangue da mãe que é negativo. O sangue da mãe vai reconhecer que o sangue dessa criança é diferente do dela. Aí sim,
ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH para combater esse antígeno, que foi o sangue da criança. O sangue da criança, ele possui uma proteína que não está presente na proteína da hemácia da mulher. Uma hemácia RH negativa, ela não tem nada. Agora imagine aqui hemácias da criança que são positivas, entre em contato com o sangue dessa mulher. Os glóbulos brancos dela reconhecem que isso aqui são antígenos e começam a aglutinar. E essa aglutinação é esse trombo, é esse coágulo. É a reunião de hemácias, né, formando grânulos de hemácias para facilitar a ação da fagocitose pelos glóbulos brancos. Uma vez que uma pessoa que é negativa, ela começa a produzir anti-RH, a produção ela é para a vida toda. Então, a partir da segunda gravidez, se essa mulher também tiver um filho positivo, essa criança já vai nascer com a doença hemofílica do recém-nascido. Só se na segunda gravidez a criança for RH positivo. Por quê? Porque a mulher ela já está sensibilizada e ela já tem uma produção ativa de anticorpos anti-RH que ela começou a produzir na primeira gravidez, quando a criança nasceu e o pouquinho de sangue desse parto entrou em contato com o sangue da mulher. Esse anti-RH agora vai começar a destruir as hemácias de todos os filhos que essa mulher for ter positivo. Não vai acontecer nada com uma criança que for igual à mãe, que for negativa, tá? Até porque o anti-RH, ele só combate o RH. E uma pessoa negativa, ela não tem esse fator. E o que seria essa doença hemofílica do recém-nascido? Então, esse segundo nascimento, né, a criança ao nascer, ela apresenta uma anemia e uma icterícia. A hemoglobina da hemácia que foi destruída, ela é transformada numa proteína chamada bilirrubina, que é um pigmento amarelado, que quando está em grande quantidade, ele se deposita na pele, o que torna ela com esse aspecto amarelado. Pode também ser que a bilirrubina se deposite no cérebro da criança e pode provocar surdez e até deficiência mental. A destruição das hemácias do feto e do recém-nascido leva seus órgãos produtores de sangue. Quem é que produz o sangue? A medula óssea, a lançar na circulação hemácias que são jovens, que são os eritroblastos. Por isso o nome eritroblastose fetal. Em casos mais graves, pode chegar a ocorrer o aborto espontâneo, né? Que é aquele aborto involuntário. A mãe ela pode perder esse segundo, terceiro filho, se for RH positivo, diferente dela. Aqui pela figurinha daqui de baixo, ó, nós temos um pai que é positivo, a mãe é negativa. Gerou uma criança positiva diferente dela. O sangue dela entra em contato com o sangue da mãe e a mãe começa a produzir essas proteínas que não tinham nela. Que proteínas são essas? Anti-RH. Crianças positivas vão ser atacadas por essas proteínas que foram fabricadas. Tem como prevenir a eritroblastose fetal? Tem. Quando a criança nasce inoculado no sangue dessa mãe os anticorpos anti-RH que foram pré-fabricados em uma outra pessoa, tá? Esses anticorpos que foram injetados nessa mulher vão apenas destruir essas hemácias estranhas, impedindo aí que os glóbulos brancos cheguem a reconhecer nessa mulher esse corpo estranho e ele passe a produzir os seus próprios anticorpos. O ruim é a mulher passar a produzir os seus próprios anticorpos. Como ela recebeu anticorpos que foram já pré-fabricados, foram inoculados, ocorre a destruição dessas hemácias estranhas. Então, com o tempo, esses anticorpos são eliminados, o sistema imune da mulher não foi sensibilizado e ela fica livre para ter uma nova gravidez. Aqui eu coloquei 2 exemplos rapidinho para a gente fazer um cruzamento aqui. Um casal que é positivo, mas eles são heterozigotos. E aqui eu tenho um casal onde um é positivo e o outro é negativo. Então aqui no primeiro você vai fazer o cruzamento normal.
Rzão é o que? Positivo, né? Primeiro com o segundo, outro positivo, Rzão, Rzinho. Agora o segundo com o primeiro lá, Rzão, Rzinho, positivo de novo. E agora Rzinho, Rzinho. Então, cruzamento entre um casal positivo, onde ambos são heterozigotos, nós temos o quê? 75% de chance de nascer criança positiva e 25% negativa. No segundo exemplo aqui, nós temos o quê? Rzão, Rzinho positivo, Rzão, Rzinho positivo, o segundo agora com o primeiro lá, Rzão, Rzinho, o segundo com o segundo Rzinho, Rzinho. 50% de chance de nascer positivo e 50% de chance de ser negativo. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o fator RH e na próxima aula a gente vai ver as questões, como trabalhar o sistema ABO, o sistema RH e até os dois juntos na mesma questão. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.